Sejam bem-vindos. Eu sou Natália Cominali, jornalista especializada em saúde e diretora do Futuro da Saúde. Eu tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje para conduzir o lançamento do painel Abramed, o DNA do diagnóstico. O documento, que está em sua quarta edição, traz os dados e análises de temas essenciais que permearam o mercado de saúde no último ano. A iniciativa também fortalece o compromisso da Abramed com a transparência do setor. Aliás, eu já aproveito para avisar vocês que quem quiser ter acesso ao painel, é só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela, dividindo a tela com a gente. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica representa as instituições líderes no mercado de medicina diagnóstica, reconhecidas pela alta qualidade na prestação de serviços, inovação tecnológica e excelência em práticas de gestão no mercado. O ano de 2021 também foi marcado pela disseminação do coronavírus e pelas consequências da Covid-19. A doença que infectou mais de 22 milhões de brasileiros fez mais de 600 mil vítimas no país. Embora a situação tenha apresentado melhora, por causa da vacinação da população, a pandemia causou e ainda causa impactos sem precedentes no sistema de saúde no Brasil, seja na saúde pública ou na saúde suplementar. No evento de hoje, a gente vai fazer uma imersão em todos os dados trazidos pelo painel da Abramed. Vamos falar não só sobre as consequências da pandemia para o setor, como também vamos abordar o complexo cenário da saúde. Passaremos por temáticas como o papel da medicina diagnóstica, a ampliação da participação das empresas ao investir em novos modelos de negócios e ainda vamos trazer reflexões sobre o futuro, desde a chegada da inteligência artificial até a preocupação com a prevenção e o manejo de doenças crônicas. Bom, para conversar sobre todos esses temas, eu tenho a honra de receber aqui o Dr. Wilson Skolnick, presidente da Abramed e gerente de Relações Institucionais do Grupo Fleury. Tudo bem, Dr. Wilson? Olá, Natália. Boa tarde a você, a todos que nos assistem, ao Dr. Leandro. Para nós é uma alegria poder contar com você aqui no lançamento desse nosso painel Abramed, o DNA do diagnóstico, porque você é uma jornalista familiarizada com o setor de saúde. Então, é uma alegria recebê-la aqui. Muito obrigado. Muito obrigada. É um prazer meu de estar aqui com vocês. Eu também aproveito já para apresentar o Dr. Leandro Fiqueira, que é vice-presidente da Abramed e vice-presidente do Grupo Aliar. Tudo bem, Dr. Leandro? Tudo bem, Natália, como o Wilson já agradeceu, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você, um assunto bastante relevante, não só para nós, como para o setor, e dizer que nós estamos à disposição para fazer o propósito da Abramed de levar conhecimento através de todas as plataformas e para poder transformar essa sociedade numa sociedade melhor. Bom, vamos lá que a gente tem bastante coisa para discutir. Para começar, eu acho que a gente tem que falar sobre o tópico mais atual, que é a pandemia de Covid-19. Segundo os dados dos últimos 12 meses, coletados até junho deste ano, as associadas à Abramed realizaram mais de 532 milhões de exames de diagnóstico. Houve um aumento de 15,4% na comparação com os 12 meses imediatamente anteriores. Então, a primeira pergunta para o Dr. Wilson. A gente sabe que a pandemia afetou o setor de saúde como um todo, assim como também o de diagnósticos. Na sua visão, Dr. Wilson, a gente está retomando os serviços agora? Como que a gente avalia esse dado? Sim, Natália. Felizmente, nós estamos retomando e esses números que você revelou e já são um aperitivo, dos dados que estão contidos nessa nova edição do nosso painel Abramed, eles mostram isso. E a nossa preocupação principal sempre foi com as pessoas, com os nossos pacientes. Esse afastamento dos serviços de saúde que foi imposto pela pandemia, de modo que ela não fosse cada vez mais transmitida, ela ocasionou muitos prejuízos para a saúde da população como um todo. Veja que no nosso setor nós tivemos uma redução drástica no número de alguns exames relacionados a câncer, detecção precoce de câncer, como mamografias para o câncer de mama das mulheres, como a pesquisa de sangue oculto nas fezes, que previne ou detecta precocemente o câncer de colo do intestino. E, para dar um exemplo também muito comum para as mulheres, o Papa Nicolau.
para esses 3 exames, nós tivemos uma redução de quase 50%. E agora, como você falou, já estamos observando um aumento e uma retomada nesse número de exames. Excelente. Doutor Leandro, o senhor também tem essa visão, né, dessa retomada que a gente vive nesse momento, apesar de saber que temos também uma nova variante no radar? A retomada dos exames, ela tem acontecido, tem sido monitorada por nós. É benéfico, porque nós estamos tendo uma retomada de exames não relacionados à pandemia, o que é importante para falar de saúde pública, os exames de diagnóstico de cânceres e os exames que tratam de doenças crônicas. Esse é um fato que deve gerar algum reparo para a sociedade, visto que todo esse atraso gerou um impacto ainda não calculado para o sistema de saúde como um todo, seja ele na esfera privada, seja ele na esfera pública, mas que em um determinado momento ele deve trazer a realização de exames para uma normalidade. Doutor Wilson, eu queria perguntar o seguinte, a gente sabe que, vamos falar um pouco de legado, né? A pandemia, ela trouxe, de certa forma, ela fez com que o setor se adaptasse com uma velocidade inédita, inclusive trazendo novas soluções. A gente vai falar agora de legado, e claro que a gente vai também falar dessa questão que tanto o senhor, doutor Wilson, como o doutor Leandro falaram, da retomada dos exames e tudo mais, mas vamos falar um pouco de legado, né? Vamos voltar e falar de o que vai ficar da pandemia. Na esteira das inovações que surgiram devido à pandemia, houve a aprovação da telemedicina em caráter emergencial. A gente sabe tudo o que aconteceu em relação à telemedicina, veio a pandemia, a gente teve essa autorização. Como que a telemedicina foi utilizada no setor de diagnósticos? O senhor acredita que o atendimento híbrido veio para ficar? Essa sua pergunta é muito interessante, Natália. De fato, a pandemia desafiou o sistema de saúde como um todo, mas o nosso setor foi especialmente desafiado. E nós tivemos que promover muitas alterações, tanto na oferta dos nossos serviços, precisávamos de exames que pudessem ser feitos rapidamente relacionados à pandemia. Eu lembro aqui que o diagnóstico da Covid-19, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, só precisava ser definido com um exame que era o padrão ouro, como a Organização Mundial da Saúde denominou, que foi o RT-PCR, um teste molecular. Então, precisamos providenciar isso com muita rapidez para que pudéssemos contribuir de alguma maneira para o controle da pandemia e para o diagnóstico dessas pessoas que adoeceram. Mas, por outro lado, tivemos oportunidade de criar novas linhas de atendimento, não é? Então, nós que utilizávamos apenas, por exemplo, um drive-thru para nos alimentarmos, né, com sanduíches até antes da pandemia, hoje já podemos utilizar drive-thru para coletar exames laboratoriais. Eu acho que esse é um legado que nós poderemos manter depois da pandemia. Mas, internamente, dentro dos serviços de saúde, todos eles, inclusive os nossos laboratórios, clínicas de diagnóstico por imagem, nós estabelecemos fluxos diferenciados para podermos identificar pacientes com suspeita dessa infecção e isolá-los de alguma maneira, de modo que eles não transmitissem dentro dos sistemas de saúde. Os atendimentos domiciliares também que foram muito oferecidos durante a pandemia e aumentaram, se multiplicaram, na verdade, até hoje, e vem se mantendo, também tem contribuído muito para o atendimento de pessoas que não conseguem se locomover. E, com relação ao atendimento híbrido que você mencionou, Natália, eu acho que sim, é uma tendência que deve se manter. Nós precisamos de atendimento presencial, né, para a realização de muitos exames e para outros exames que nós chamamos de point of care, ou seja, da sigla em inglês, que são exames realizados próximos ao leito ou ao paciente, esses também foram muito bem utilizados e devem se manter ao longo da pandemia. Nós hoje temos ultrassonografia portátil, temos vários exames laboratoriais também portáteis. E aqui eu só quero, para finalizar, destacar um ponto importante.
Nós, dentro dos laboratórios clínicos, temos ambiente controlado, instrumentos muito bem testados antes de serem utilizados, sistemas de qualidade, pessoal qualificado. Todo esse aparato, ele não se compara exatamente a um teste rápido que pode ser realizado em qualquer lugar. Ainda mais porque a Anvisa não controla exatamente a qualidade de cada um dos dispositivos que chegam ao Brasil. Então, esse é um ponto de cuidado, mas chega a ser uma tendência. Muito bom, doutor Wilson. Agora, estava aqui pensando na sua resposta, né? Você trouxe vários exemplos de modelos de negócio, né? Que era isso que eu quero trazer, inclusive, agora para o doutor Leandro. O painel Abramed, que a gente está aqui, vamos lembrar que quem quiser baixar é só apontar o celular para a tela, mostrou que 64,4% das empresas associadas investiram em novos modelos de negócio. Então, o doutor Wilson já antecipou para a gente, não foi só telemedicina, né? Alguns destaques: ampliação do atendimento domiciliar, a oferta de vacinas, plataformas digitais de saúde e coordenação de cuidado, exame para detecção de Covid, apoio hospitalar e home care. Dr. Wilson trouxe até o exemplo do drive-thru, né? A gente usava o drive-thru ali para comer e agora dá para, de fato, pensar isso na saúde e na prática. A pergunta é como que esses novos modelos de negócio, doutor Leandro, ficam no cenário pós-pandemia? Eles devem permanecer? Ah, com certeza. Todas essas linhas de negócio, elas em algum momento, elas foram pensadas e existiam iniciativas incipientes nos membros associados da Abramed. O que a pandemia fez foi acelerar de forma brutal a implantação destes serviços de acesso, principalmente, em todas as praças onde os membros associados da Abramed estão presentes. Com a evolução da pandemia, do tratamento e da assistência que foi dada a todos os beneficiários e pacientes que nos procuram, o sistema se adaptou de forma a não retroagir mais. Pode ser que existam alguns casos que as pessoas ainda prefiram buscar algumas alternativas, como no passado. Eu quero colher meu exame na unidade, como existem muitas pessoas que têm predileção por ir na unidade, os serviços de home care, a própria vacina, mas quem descobriu a outra via de acesso, que foram criadas principalmente pelas plataformas, essas pessoas têm mantido uma incidência muito alta versus o pré-pandemia. Ou seja, as pessoas se adaptaram, muitos dos serviços de medicina diagnóstica, existe o conceito de necessidade, existe o conceito de conveniência. Muitas das pessoas que são saudáveis, mas precisam fazer os seus check-ups, fazer os seus exames para se manter saudáveis, essas pessoas descobriram um modelo de conveniência que passa muito pela utilização das plataformas que foram criadas em necessidade da pandemia. Então, quando você traz para o mercado, para assistência, para o acesso, uma facilitação para que as pessoas possam se manter no estado de saúde, essas plataformas tendem a ser eternizadas. E provavelmente, muitas delas assim se manterão. Dificilmente nós vamos retroagir para os patamares de utilização dessas plataformas como no pré-pandemia. Isso é um benefício enorme para a sociedade. Faz muito sentido isso, pensando um pouco na situação prática da nossa vida, né? O home office e trabalhar no escritório. Tem muita gente que se adaptou bem, mas tem gente que quer voltar para o físico. Então, isso vai acontecer, né? Você só não pode excluir e dizer nunca mais faça home office ou nunca mais faça o físico, né? Eles vão, os dois, conviverem juntos, né? Com certeza, é isso mesmo. É isso. Agora, vamos falar continuando falando sobre legado, doutor Wilson, eu queria falar de desenvolvimento de tecnologia. Além do desenvolvimento, né, de novos negócios, como a gente falou até agora, também a gente teve saltos em termos de desenvolvimento de tecnologia. O Brasil foi quem desenvolveu o primeiro teste genético do mundo para a detecção em larga escala do novo coronavírus, utilizando uma técnica de sequenciamento genético de nova geração.
O exame ele é apontado como uma alternativa viável para o diagnóstico em massa por permitir um volume de processamento superior que o RT-PCR, que ficou tão bem conhecido, né? Assim pode contribuir para a contenção do contágio da infecção. Então, para esse tema, eu tenho duas perguntas específicas, doutor Wilson. A primeira é, qual foi o papel das associadas à Abramed em um momento em que os testes de alta qualidade eram essenciais, né? Porque o que aconteceu? Vamos só recapitular aqui para quem está assistindo, né? 2020, pandemia, começou e tudo que se falava a gente precisa de teste, testar. Então, eu queria um pouco que o senhor recapitulasse isso, né? Qual foi a importância disso? E a segunda é como que o Brasil se posiciona em relação ao resto do mundo no desenvolvimento de tecnologias. Tá, eu vou me permitir, Natália, voltar só um pouquinho na questão da telemedicina, que já foi bem abordada aqui por nós na sua pergunta anterior. Apenas para lembrar que, segundo dados da Saúde Digital Brasil, que é uma entidade, é uma associação co-irmã praticamente da Abramed, né, muitos associados aqui da Abramed também fazem parte lá da Saúde Digital Brasil, cerca de mais de 7,5 milhões de consultas foram feitas por telemedicina. Com certeza, algumas dessas consultas geraram solicitações de exames complementares, tanto de exames de diagnóstico por imagem, como exames laboratoriais. Então, foi uma ferramenta muito importante. E eu lembro também, Natália, que no nosso setor, a telepatologia, né, e a teleradiologia já são amplamente utilizadas. A telepatologia, né, a leitura de lâminas microscópicas que são enviadas, né, remotamente para especialistas poderem opinar, é uma ferramenta que vem crescendo, e não só aqui no Brasil, mas também no resto do mundo. Agora, voltando aqui para a sua pergunta atual sobre o legado de tecnologia, você tem razão. No início da pandemia, nós não tivemos insumos, havia uma competição em nível internacional para obtenção de insumos, né? Essa competição depois, infelizmente, se estendeu para vacinas, o que nos complicou um pouco a vida aqui no Brasil, mas nós brasileiros somos famosos pela nossa criatividade, pela nossa flexibilidade. Então, todos esses atributos eles foram colocados em prática agora durante a pandemia, de modo que os pesquisadores, os profissionais que trabalham em laboratórios clínicos, sobretudo, tiveram que usar essa criatividade e adaptaram métodos analíticos que eram muitas vezes usados para outros fins, para então podermos enfrentar a pandemia. E você deu um exemplo muito claro, o sequenciamento de nova geração, muito utilizado para detecção de mutações, muito utilizado para medicina personalizada, foi utilizado também agora na pandemia, né? E a gente pode chamar isso de um pequeno desvio de função, mas com proveitos para a população, porque, como você falou, nós ampliamos a possibilidade de realização de exames. E, por outro lado, fora as equipes de profissionais que atuam nas nossas empresas associadas, as universidades brasileiras também deram uma grande contribuição. Eles elaboraram lá testes rápidos, que, com certeza, depois da pandemia, serão patenteados e servirão também para nos ajudar bastante no diagnóstico de Covid, assim como de outras doenças. E, doutor Wilson, você falou dessa capacidade de adaptação, né? De adaptação e resposta rápida, né? Teste, pesquisa, o brasileiro tentando, de fato, trazer soluções no momento em que tudo era crítico, em que se faltava insumos e que a gente precisava de soluções. Agora, eu queria falar sobre investimento em pesquisa, porque também na pandemia a gente percebeu o quanto isso é importante, o quanto é importante pesquisar, o quanto é importante que o Brasil invista em pesquisa também. E aí eu queria entender se há investimento por parte das associadas à Abramed em pesquisas e desenvolvimento de soluções para a medicina diagnóstica, e qual que é a importância disso? Essa pergunta é uma ótima oportunidade que você me dá, Natália, complementando a pergunta anterior, porque eu não vou aqui fornecer todos os números que estão contidos no nosso novo painel Abramed, mas nós temos lá dados a respeito de publicações científicas
que são feitas por empresas associadas na Abramed. Nós nos importamos com isso. Nós queremos que as nossas empresas contribuam para o setor de saúde e fazer pesquisa, nós sabemos que não é barato, não é? A gente precisa ter profissionais capacitados, precisamos ter investimentos, muitas vezes precisamos de insumos importados, não temos ainda todos os canais bem azeitados para que os insumos cheguem a tempo, mas nós temos produção científica, fizemos pesquisa durante a pandemia, muitos dos nossos associados têm cumprido um papel essencial, e eu posso ilustrar com um caso mais recente de identificação dos 2 primeiros casos da nova cepa, né, da Omicron, que está agora já transitando aqui no Brasil. Ontem, né, que a gente teve a notícia. Exatamente. Nós estamos falando aqui, gravando no dia 1º de dezembro, é bom que a gente deixe isso bem registrado, mas nesse momento, exatamente, Natália, uma empresa nossa associada, um laboratório, foi o que fez o primeiro sequenciamento e identificou essa nova cepa. Para nós da Abramed, é um orgulho imenso poder contribuir dessa forma com a saúde pública brasileira. Excelente. A gente agora vai continuar nesse tópico de legado, né? Vamos só recapitular. A gente falou sobre teste, a gente falou sobre desenvolvimento de novas tecnologias, a gente falou sobre investimento em pesquisa. E agora, o painel mostrou que as empresas associadas, e aí eu estou dando alguns spoilers, tá, doutor Wilson? Não fique brava. As pessoas podem entrar ali para ver todos os dados, né, com robustez e com gráficos e tudo mais, mas o painel mostrou que as empresas associadas têm investido no desenvolvimento de aplicativos para smartphone com o objetivo de oferecer maior conforto e praticidade para os pacientes. Em 2021, 69,2% das empresas associadas desenvolveram aplicativos, principalmente para agendamento de atendimento em razão da pandemia. Doutor Leandro, quais são as vantagens dessa digitalização? E aí, quais são os próximos passos dessa tendência? Né? O que vai acontecer agora a partir do momento que a gente vai ter aplicativos? Olha, eu estava observando você comentar aqui sobre o spoiler, né? E eu vou falar, na verdade, o spoiler que você está dando deve estar saciando muitos dos ansiosos e curiosos que estão esperando a publicação dos dados do painel da Abramed, que há anos já é a referência de dados para o setor, né? Então, para alguns spoiler, para outros saciedade, né? É um aperitivo. Mas voltando um aperitivo. Ótimo. Quando nós estamos falando de aplicativos, na verdade, a gente vale a pena remeter para o tópico da adaptação. Os aplicativos, eles já fazem parte da vida dos brasileiros, fazem parte da vida, na verdade, da vida na Terra, né? Os humanos hoje, dificilmente, quem não conhece e não usa, sabe o que significa. Então, os aplicativos vieram para ficar. O que nós conseguimos ver com as empresas associadas da Abramed ao longo desse período? Não só a portabilidade dos resultados. Isso foi intensificado. Isso tem uma vantagem enorme, porque as pessoas deixam de ter a exclusiva necessidade de circular com seus exames como antigamente, em papel dobrado numa sacola, dentro da bolsa, ou enfim. Hoje você passa a ter a tua história dentro de um aplicativo. Isso, em termos de saúde pública, muda desfecho. Por quê? Porque você consegue fazer com que, em algum momento, o médico olhe toda a sua história. Então, é mais do que um legado da pandemia. É um legado que nós estamos trazendo com uma visão de futuro, para literalmente mudar o desfecho. Às vezes você fala, poxa, mas eu não tinha... Às vezes muita gente não pensa nisso. Mas quanto mais pessoas forem impactadas por essa tecnologia, mais saúde coletiva você vai ter. Mais diagnósticos precisos você vai ter. Porque você consegue reunir uma quantidade de informações clínicas muito maiores. Um outro ponto muito importante é que você consegue, através dos aplicativos, mudar a jornada dos pacientes dentro dos ambulatórios das clínicas.
através de agendamento antecipado, web check-in, você consegue fazer com que as pessoas tenham um tempo de permanência menor, uma exposição ao setor de um local onde pode ser tratado como um local de contato. Você reduz o tempo de exposição das pessoas pela tecnologia. Então, como muitas dos legados que o setor de medicina diagnóstica traz, esse é só mais um deles. Além de você diminuir, por exemplo, pessoas, isso é real, são relatos que nós recebemos da comunidade médica. As pessoas que, por exemplo, deixavam de ir numa consulta porque não conseguiram ou esqueceram o exame, ou deixaram o exame no médico que estava no atendimento anterior, essas pessoas hoje consomem os seus exames no smartphone. Então, até o número de exames não retirados, que em algum momento a história tratava como um número irreal, esse número diminui mais ainda, porque a portabilidade fez com que aquele tópico dos exames não acessados diminuísse a cada dia. Então, hoje, a portabilidade da medicina diagnóstica num smartphone, ela tem resultados, por nós, ainda incalculáveis, para o benefício que nós vamos causar para a coletividade. Agora, continuando esse assunto e falando mais profundamente, então, do impacto disso no cenário, né? No setor, a gente está falando do setor de saúde, e que a gente também sabe que tem muitas discussões sobre a sustentabilidade, sobre o futuro da saúde, como trouxe o doutor Leandro, o que vai acontecer a partir da tecnologia, e como a tecnologia ajuda, né, a reduzir, a melhorar a jornada, reduzir desperdício e tudo mais. Hoje, doutor Wilson, se debate muito a questão de desperdício na verdade, a questão de investimento em atenção primária como sendo algo antagônico ao desperdício, né, ao pedido de exames em excesso e tudo mais. Então, a gente vê muito essa comunicação no setor. Eu queria saber como que a Abramed se posiciona em relação a isso. O tema para nós é muito importante também, Natália. A atenção primária, ela não se realiza sem exames complementares, porque os exames, eles ajudam a identificar fatores de risco que podem estar associados ao aparecimento de muitas doenças. Eles também possibilitam o diagnóstico precoce, que é fundamental para que os tratamentos sejam iniciados e para que as doenças não se compliquem, não se agravem. Portanto, quando nós falamos de atenção primária, nós devemos sempre pensar também em exames complementares. Mas a questão do desperdício, por outro lado, nos preocupa muito. Nos preocupa porque nós sabemos que os recursos existentes para os sistemas de saúde, tanto o público como o privado, eles são limitados e eles são insuficientes. E a tecnologia que chega a todo momento para ser incorporada, geralmente ela chega custando mais caro, não é? E depois, com a massificação, ela pode se baratear quando se obtém escala na utilização. Mas eu acho que alguns mitos relacionados a exames complementares precisam ser enfrentados. Muito se fala que o desperdício na saúde está em torno de 30%. Eu quero lembrar que houve uma publicação muito interessante no The Lancet, que é um periódico de grande prestígio para a comunidade médica internacional. Em 2017, eles fizeram uma publicação só sobre superutilização. E ali constava que esse número de 30% de desperdício, ele era consequente a uma medição relacionada a diferentes utilizações em regiões geográficas. Ou seja, num determinado lugar se utilizava de uma maneira, e em outro lugar, às vezes no mesmo país, se utilizava de uma outra maneira. E nós sabemos que nos Estados Unidos da América do Norte, nós temos o sistema de saúde que mais gasta e que mais desperdiça. E isso ocorre lá. Mas o dado mais importante, que aqui eu quero ressaltar, nessa oportunidade que você me dá, é que quando a medição é feita, medição do desperdício,
com base em prontuários médicos, ou seja, avaliação aprofundada de cada prontuário médico, esse nível de desperdício cai para 6% a 8%. Então, nós estamos falando de um mito de 30% e de uma medição em prontuários médicos de 6% a 8%. Isso não se refere especificamente a exames, mas os exames, né, e a utilização de forma inadequada, inapropriada de exames também leva a isso. Não é? Então, esse é um dado. Mas você falou rapidamente aí em exames não acessados. O doutor Leandro falou nisso agora há pouco. Eu também queria aproveitar para lembrar que nós temos um estudo brasileiro publicado em 2018 pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, que revelou que o número de exames não acessados, e o doutor Leandro nos lembrou que os exames podem ser acessados num celular, né, simplesmente, ou num site de um laboratório, com a portabilidade aí que nós temos hoje, com a conectividade que nós temos hoje, o número apurado foi de 5,4%. Né? Então, não temos 30% ou 50% de exames não acessados. Esse número é muito maior. E aqui no nosso painel Abramed, nós também temos o cuidado de medir esse número. Então, quem acessar aqui por meio do QR Code que nós temos aqui na nossa tela, vai poder encontrar esse dado. Eu vou já antecipar que ele está em torno de 4%, ok? Mas eu não vou dar o dado preciso para que vocês possam confirmar isso lá. Nós defendemos, para encerrar aqui, Natália, essa resposta, nós defendemos na Abramed o uso racional dos exames. Né? Nós achamos que o exame tem que ser utilizado no momento apropriado, para o paciente certo, na hora certa. Se não for assim, nós podemos ter desperdício, isso não interessa ao nosso setor. Doutor Wilson, é importante esclarecer esse mito de verdade, porque, de fato, esses 30% é um número que ressoa, e que eu acreditava, assim, claro que nunca fui procurar a fundo, mas eu já ouvi em outros lugares, então é interessante trazer esse ponto aqui para o debate. Vamos ouvir o que o doutor Leandro quer acrescentar. Um ponto relevante quando a gente fala de atenção primária com relação à quantidade de exames, Natália, eu queria lembrar aqui que 70% das decisões médicas aferidas dependem de um exame diagnóstico para terem a sua confirmação de hipótese diagnóstica. Então, o que nós defendemos é que quanto mais pessoas, quanto mais brasileiros tiverem acesso à atenção primária, provavelmente mais exames serão feitos e mais saudáveis serão as pessoas. Nós somos uma associação a favor de uma medicina correta, de uma população assistida. Então, quando eu ouço, às vezes, e como médico que sou, falando de exames de desperdício, nós temos uma frente muito importante que faz parte da nossa discussão, que é ensinar as pessoas a forma correta de utilização. Mas não pode ser vilanizado ou tratado como destrutivo aqueles que ainda têm oportunidade de aprendizado. Então, eu queria deixar bastante claro e registrado aqui que nós somos muito a favor da atenção primária, porque ela deve ampliar sobremaneira a atenção do país. E um país mais saudável, no final das contas, vai gerar recursos utilizados de forma correta, lá na ponta, naquela atenção terciária, que hoje sim gasta muito mais dinheiro porque a medicina primária ou a medicina precoce não foi feita de forma adequada. Que ela falhou, né, doutor Leandro? Vamos continuar nesse tópico de exames, mas agora com um pouco de cenário de pandemia, mas também para entender para onde que a gente está indo. Doutor Leandro, vocês já trouxeram isso aqui, que, de fato, a prevenção e a detecção precoce são fundamentais, salvam vidas, né? Isso está muito claro, mas a gente sabe que, por causa da pandemia, cerca de 177 milhões de exames deixaram de ser realizados só na saúde suplementar em 2020.
O Dr. Wilson trouxe isso, deu vários exemplos, né? Deu de mamografia também, falou sobre câncer do cólon e tudo mais, até Papa Nicolau. Pensando nesse cenário de retomada, doutor Leandro, vai dar para dar conta dessa demanda que, de certa forma, está represada no ano passado, tanto no atendimento privado quanto no SUS? Esse é um ponto, é uma pergunta de alguns milhões, né? Porque o represamento, Natália, ele não acontece só no que a gente chama de estoque de exames. Ele acontece também nas consultas médicas. Então, para que os laboratórios não são os geradores de exames, né? Eles são apenas parte integrante da cadeia de cuidado. Então, quando você tem uma defasagem de exames nessa monta, nos remete à quantidade de exames que não foram prescritos em detrimento a consultas não realizadas. Então, a capacidade de atendimento dos laboratórios de medicina diagnóstica está diretamente relacionada à capacidade de realização de consultas, seja ela no sistema privado, seja ela no sistema público. No sistema privado, se você for monitorar os dados publicados pelas operadoras de plano de saúde, eles estão extremamente sendo consumidos, porque esse estoque de consultas está sendo utilizado agora, e nós temos capacidade de atendimento para os exames que estão sendo gerados. O que nós temos percebido aqui, que é o que causa, eu diria para você, até um pouco de dor, é que a gravidade de alguns casos e o diagnóstico tardio em outros vão levar certamente a um acúmulo de pacientes, né, de pessoas mais doentes, estadios de evolução de doenças, principalmente casos oncológicos mais avançados, o que no final das contas acaba diminuindo a sobrevida das pessoas que não tiveram seu diagnóstico precoce e aumentam sobremaneira o custo do tratamento. Então, o mais importante a se fazer agora, e a ideia aqui não é buscar culpados, é buscar soluções, ser propositivo, é fazer com que a sociedade exija o acesso às consultas para que essas consultas, os pacientes sejam examinados, em caso de necessidade, sejam encaminhados para a realização de exames, e só dessa forma nós vamos conseguir fazer com que o desfecho seja melhor e que todos esses gastos possam ser evitados. Hoje, o atendimento de consulta ele precisa ser entendido como um saving de estoque de pacientes não tratados que vai ser gerado tanto para o sistema suplementar quanto para o sistema público. Então, é um apelo que nós devemos fazer, e quanto mais voz nós tivermos, melhor bem nós vamos gerar para a sociedade, que é fazer com que campanhas de assistência que os pacientes procurem os seus médicos, procurem a comunidade médica para serem examinados, sair da questão do eu não sei, para ter um diagnóstico ou de saudável ou de não saudável, mas as pessoas precisam saber, precisam procurar. Então, essa campanha para que as pessoas se cuidem, busquem atendimento médico de forma eletiva, programada, para se conhecer melhor, vai fazer com que o custo evitado, no final das contas, seja melhor para o país como um todo. Nós somos um país de recurso escasso para o sistema de saúde, o que faz com que essa criatividade, muitas vezes, que o Brasil tem, nos traga numa posição de protagonismo. Mas é dado principalmente por uma restrição de recursos. Então, gastar em consulta ou investir em consultas, com certeza, talvez em algum momento ela aumente a relação de exames, mas vamos pensar que ela vai diminuir o custo do tratamento num futuro muito próximo.
É um pouco que as pessoas deixaram naquele primeiro momento, né, de procurar ajuda, de fazer os exames, de fazer o acompanhamento com o médico, porque por causa da pandemia, né, teve um pouco essa orientação inicial de fique em casa, mas agora a gente já voltou e precisa de fato cuidar da saúde, né? Eu tenho, aliás, preciso contar isso para quem está assistindo a gente, que eu tenho o desafio aqui de trazer os principais tópicos do painel para que vocês tragam os pontos, né, e a gente consiga discutir. Eu queria falar um pouco mais de atenção primária, doutor Wilson, assim, a gente falou um pouquinho agora, terminando na fala do doutor Leandro, ele levantou essa bola, né, de que investir em consulta, investir em atendimento, mesmo que ali eletivo vai trazer um resultado, um saving, né, para o sistema como um todo. Então, pensando agora no tópico prevenção. A gente sabe que isso também tem sido mais debatido entre os players do setor, né? A quantidade e a proporção de pessoas com 60 anos ou mais na população aumenta a cada ano e de forma acelerada, a gente sabe disso também. Só que, ao mesmo tempo, teve uma redução de 10,9% em relação a 2019 no custeio de programas de promoção e prevenção de saúde na saúde suplementar. Eu queria te ouvir, doutor Wilson, como que o senhor vê esse dado, né? Prevenção tem que entrar no radar da saúde pública e suplementar de uma forma mais intensa, mais permanente? Esse é o futuro da saúde? Natália, nenhuma dúvida em relação a isso. Isso já entrou na agenda. O futuro da saúde passa pela prevenção e pela promoção. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, já de alguns anos, já vem tentando induzir que as operadoras invistam nessas áreas. Muitas empresas, né, corporações, que são os principais contratantes de plano de saúde, já têm investido nessas iniciativas, de modo que eu não tenho dúvida que o futuro da saúde está diretamente ligado a essas questões de prevenção e promoção. E eu acrescentaria aí a questão também da saúde populacional, não é? Que tem sido um conceito muito que vem se ampliando, não é? Porque nós conseguimos, por meio dessa ferramenta, identificar segmentos de pessoas que são propensas a algumas doenças, de modo que nós podemos programar, planejar intervenções no sentido de evitar que a doença se instale ou, muitas vezes, que ela se descontrole. Você se referiu a pessoas com mais de 60 anos, e já foi mencionado aqui, se eu não me engano, pelo meu colega, o doutor Leandro, que a maioria das pessoas com essa idade tem mais de uma doença crônica. Então, esse é um dado importante que precisa ser levado em consideração, porque, além de evitar e prevenir doenças, nós precisamos cuidar das pessoas que já têm doenças identificadas, sobretudo essas doenças crônicas, que exigem tratamentos prolongados. Para muitas delas ainda não existe cura, mas existe controle, e os exames, tanto de diagnóstico por imagem, como os exames laboratoriais, eles servem exatamente a esse propósito de controlar, de possibilitar ao médico que ele gerencie tratamentos, identificando, então, mudanças de rumo terapêutico que às vezes são necessárias. Então, eu acho que esses dois cenários estão associados ao futuro da saúde, tanto na área pública como na área privada. Agora, não vamos falar sobre a dificuldade de desenhar esse futuro da saúde, porque realmente temos iniciativas, mas a gente sabe que em medicina como um todo, e também na medicina diagnóstica, a oferta de serviços é desigual e regionalizada. Doutor Leandro, essa disponibilidade, a gente sabe que ela também ocorre principalmente nos grandes centros. Como que a gente resolve essa equação? A gente estava aqui falando de futuro da saúde, para onde a gente está indo, mas esse também é um problema, né? Esse problema, ele passa, Natália, essas discussões, elas são cotidianas, né? Passa por um planejamento público da saúde.
ou, por que não, um planejamento de saúde pública, como nós depende do prisma. Mas a distribuição, porque estratégia envolve recurso limitado e finito. Você não consegue fazer com que todos os exames estejam em todas as cidades de um país de dimensões continentais como o Brasil. Mas você consegue fazer com que os exames mais acessíveis ou os exames mais relevantes estejam, sim, distribuídos nas principais praças, nas principais cidades. Isso envolve uma questão de vontade pública, existe uma questão também de inteligência logística, de inteligência de acesso, de investimento financeiro, porque os recursos para isso são recursos altos. A grande maioria, até pela densidade populacional das grandes cidades, os grandes centros de medicina diagnóstica foram montados nas principais capitais. Mas existe uma necessidade, inclusive a Abramed já capitaneou essa discussão com o Ministério da Saúde, se colocando à disposição para ajudar o governo na inteligência de distribuição de centros de medicina diagnóstica pelo país. Então, o tema para nós, ele é agradável, ele é inteligente, ele é necessário, afinal de contas, eu retomo aqui, a Abramed, ela reúne as maiores empresas do setor que tem por objetivo promover o acesso à saúde. Então, nós precisamos, sim, de apoio para fazer esse planejamento virar realidade. E ainda nesse cenário, eu queria entender como que o Brasil se posiciona quando a gente sabe que a saúde ela é cercada de inovação, né? Especificamente na medicina diagnóstica, a gente tem inteligência artificial, a gente tem exame genético, tem novas tecnologias, novos tipos de equipamentos que chegam ao mercado que fazem diferença para o paciente. Primeiro, como que o Brasil se posiciona nesse cenário? Então, assim, a gente está, como um país, sempre à frente com acesso a essas inovações, e aí também como fazer esse equilíbrio, pegando um pouco o gancho do que você estava dizendo até agora, doutor Leandro, a gente sabe que os locais estão nos grandes centros, então a gente tem essas super tecnologias para as pessoas, para todo mundo. Antes, acho que de te passar a palavra, temos aqui o doutor Wilson que quer fazer um comentário. Sim, eu queria complementar a resposta do doutor Leandro com relação à desigualdade da distribuição, né? Essa pergunta que você provocou, Natália, para lembrar que, de fato, nós temos alguns vazios sanitários, né? No Brasil. O Brasil é um país muito extenso e a concentração de alguns equipamentos de diagnóstico por imagem, ela existe em determinados lugares. A gente precisa lembrar que os beneficiários da saúde suplementar se concentram em determinadas regiões do Brasil, sobretudo na Sudeste, mas, para o caso de exames laboratoriais, essa desigualdade não impacta no meu modo de ver, porque nós não temos dificuldade de acesso. E eu explico por quê. Muitas empresas associadas à Abramed, elas prestam serviços a outros laboratórios. E, assim como em outros lugares do mundo, as amostras biológicas, né, são colhidas dos pacientes e elas são remetidas para grandes centros, de modo que esses pacientes eles não ficam desassistidos em relação a exames laboratoriais. Agora, é preciso ter cuidado com o transporte, as condições ideais precisam ser preservadas, de modo que as amostras cheguem em condições de serem analisadas e de modo que os resultados sejam corretos e possam dar aos médicos solicitantes as respostas que eles esperam. Era só esse comentário que eu gostaria de fazer, mas eu vi que você já pegou um gancho aí para uma nova pergunta para o doutor Leandro. Eu peguei, mas foi bom essa pontuação, porque é diferente realmente o acesso a exames diagnósticos ali de testes, né, ou de exames de imagem. E aí eu acho que isso até me ajuda nesse gancho que eu desenhei para o doutor Leandro, que é essa tecnologia, assim, qual é o limite, primeiro, como que o Brasil está em relação à tecnologia em comparação com o resto do mundo, então a gente tem o que todo mundo tem, e segundo, como a gente amplia esse acesso para as pessoas. Outra conversa muito boa, né?
Thalia. Eu estou aqui Pela pegando assim, pergunta. uns tópicos, Ótimo, porque não vai ótimo. dar para a gente ficar o dia todo aqui. Então, vamos lá. Esse ponto é extremamente relevante. 80% dos exames em volume realizados nos países são exames de análises clínicas, ou seja, se encaixam nessa demanda e logística que o país já possui. Então, você, num Pareto de acesso, você consegue acessar o país como um todo. Muitas das tecnologias que o país possui esbarram na questão de infraestrutura. Em algum momento, hoje, com a entrada do 5G, com a ampliação do sinal de internet para o país como um todo, para o atingimento de tecnologia de comunicação em comunidades mais remotas, o país vai ter mais condição ainda de, através de telemedicina, telepatologia, fazer com que outras áreas da medicina cheguem aos centros mais distantes. Hoje já existe uma tecnologia regulamentada, consagrada no país, que é a teleradiologia. É parte da nossa vida hoje cotidiana você não ter especialistas de todas as áreas em todos os centros, mas você, através da tecnologia, leva isso para um serviço de nuvem, em outro local do país, você consegue acessar os exames e também emitir o laudo. Existe tecnologia genuína do Brasil fazendo com que exista a operação remota de equipamentos. Então, hoje, você consegue, através de tecnologia disponível, inovadora no nosso país, fazer com que equipamentos de tomografia computadorizada ou ressonância magnética sejam operados a partir de centros tecnológicos em São Paulo ou em alguns outros locais. Você consegue operar, por exemplo, uma máquina de ressonância magnética que está em Parauapebas, no interior, próximo da Serra de Carajás. Então, quando você consegue fazer exames, a teleoperação das máquinas, você muda o patamar do acesso no país. Então, essa tecnologia, ela já existe, o Brasil é pioneiro nisso, e ela é uma tecnologia que veio para ficar. Com a ampliação da internet no país, essa tecnologia vai ser ainda mais acessada por outros centros. E esse acesso à tecnologia, como que ela chega no Brasil, doutor Leandro? Ela demora para chegar? A pergunta é assim, às vezes a gente vê um lançamento que já está nos Estados Unidos ou que já está na Europa, mas que talvez demora muito para chegar aqui no setor de diagnóstico. Isso é uma realidade ou nós costumamos ser rápidos na adesão dessas novas tecnologias? O país costuma ser... O setor de medicina diagnóstica, principalmente a área privada, é muito ágil, bastante ágil. Nós temos acesso ao relacionamento com os maiores fabricantes do país, do mundo, que trazem essas tecnologias para cá. A incorporação tecnológica, em algumas áreas, é que no país demora um pouco mais que em outros locais do mundo. Por quê? Porque é uma questão de necessidade de investimentos. Quando você tem capacidade de execução e investimento, as tecnologias são implantadas de uma forma bastante ágil. Mas muitas dessas tecnologias, elas, por vezes, só chegam nos grandes centros e para o mercado suplementar. Que existem duas fases, antes ou depois da incorporação disso no rol de procedimentos. Então, as novas tecnologias, elas são concebidas, muitas vezes no próprio país, ou elas são trocadas, elas chegam, são implantadas, e elas precisam de um tempo de maturidade, seja para a agência, ou seja para os órgãos do governo, para fazer com que essa incorporação faça parte do rol de procedimentos, tanto do público quanto do privado. Mas o acesso à tecnologia no país, hoje, principalmente através dos associados da Abramed, é uma acessão muito rápida. Doutor Wilson. Queria apenas complementar a resposta do doutor Leandro,
para lembrar que, de fato, nós temos aqui no Brasil as grandes empresas de classe mundial que fornecem equipamentos, instrumentos analíticos, reagentes para laboratório. Então, os mesmos insumos que países do primeiro mundo dispõem, nós também dispomos aqui no Brasil. Eles estão acessíveis e eu acho isso formidável para a nossa população. Temos recursos aí comparáveis, então, a países do primeiro mundo. Já com relação à incorporação, e aí nós estamos falando de acesso a esses recursos, né? E o nosso setor, né, doutor Leandro, é muito dependente de tecnologia. Existem muitos biomarcadores surgindo a cada dia na área de diagnóstico de imagem. A cada dia nós temos equipamentos mais precisos que identificam com um menor grau de imprecisão, né? Ou seja, com maior precisão, lesões que aparecem muito precocemente. Então, nós temos esses recursos aqui e o problema é incorporar, porque a incorporação ela nem sempre é feita de forma instantânea, né? E hoje todos nós nos preocupamos com o valor de cada real que é gasto dentro do sistema de saúde. E quando nós falamos de incorporação de exames, esse raciocínio também é válido. E a primeira pergunta que nós nos fazemos antes de nós incorporarmos dentro das clínicas de diagnóstico por imagem, dentro dos laboratórios de genética, de análises clínicas, de anatomia patológica, será que esse procedimento ele vai trazer valor para o paciente? Será que esse exame vai trazer valor para o sistema de saúde? Então, esse é o nosso mantra aqui na Abramed, e junto com a utilização racional dos recursos, essa é uma luta permanente e todos os nossos associados estão de mãos dadas para que nós alcancemos esse objetivo. É um tema urgente, né, doutor Wilson? Agora, eu preciso levar a nossa conversa para o fim. Eu acho que a gente conseguiu um panorama bem interessante do setor como um todo, né, do impacto da pandemia, do legado que fica da pandemia para o setor de diagnóstico, dos desafios, de como está o cenário, para onde a gente está indo. E aí eu tenho uma ótima pergunta que eu vou fazer para vocês dois, começando pelo doutor Leandro, que é a seguinte: como que você, doutor Leandro, vê o cenário no próximo ano? Considerando a pandemia, a recuperação do setor, um pouco tudo isso que a gente falou aqui, né? Até a inovação, a tecnologia e tudo mais. Você está falando com um otimista por natureza. Que bom. Então, o que nós estamos prevendo para o próximo ano, né? Independente do cenário econômico, que claro que ele afeta sobremaneira a economia, o acesso, nós vemos boas perspectivas de acesso. Com a vacinação que foi colocada no país, nós estamos voltando para um cenário de normalidade. Afinal de contas, o que as pessoas até um ano atrás chamavam de novo normal, hoje ele se tornou real e vai continuar assim. Então, nós estamos em situação de normalidade. O que nós estamos esperando é que os pacientes ou as pessoas que deixaram de realizar seus cuidados, eles têm voltado de forma gradativa a visitar o seu médico e fazer com que os seus exames sejam realizados, o seu estado de saúde seja preservado, porque também nós percebemos que os pacientes, as pessoas que acabaram sucumbindo diante da doença, muitas delas tinham doenças crônicas não tratadas. Então, num cenário futuro, seja ele qual for, as pessoas aprenderam que é importante cuidar-se, para que, caso algum outro evento de saúde pública venha a ocorrer, que as pessoas vão estar mais seguras por conhecer-se. Então, nós temos um cenário que é bastante desafiador, afinal de contas, nós precisamos assistir essa população brasileira, mas nós eu acredito, junto com muitos dos meus colegas aqui, que o cenário é melhor
é um cenário otimista, que a vacinação trouxe benefícios bons e que a gente vai conseguir implantar um ritmo de voltar com que a saúde do país seja uma pauta de todos os brasileiros. É isso que a gente acredita. Obrigada, doutor Leandro. Doutor Wilson, você também é otimista em relação ao cenário para o próximo ano? Estou muito otimista, assim como o doutor Leandro, porque, pelo que nós já conversamos aqui, Natália, as pessoas estão envelhecendo, existem novos movimentos no sentido de valorizar a prevenção e a promoção, e temos a medicina personalizada, temos a digitalização. Esse conjunto de coisas, né, ele implica na realização de mais exames. Nós temos movimentos empresariais acontecendo, vários presidentes de empresa anunciando novas incorporações, novas aquisições, fusões. Então, o setor é um setor muito desejado, que vem acompanhando todo o movimento mundial na área de medicina diagnóstica, e eu acho que ele pode, sim, aqui no Brasil, dar as respostas que os sistemas de saúde precisam. Muitos de nós, eu quero lembrar, dos nossos associados, também atuam na área pública. Então, nós temos uma atuação muito ampla. Alguns cuidados, eu acho que virão, advindos aí dessa nova onda de ESG, né? Estamos preocupados com os nossos resíduos, em realizar exames sem que nós possamos impactar mais o nosso meio ambiente. Isso é uma preocupação do nosso setor. Aqui na Abramed, nós já criamos um comitê que vai começar a abordar esse assunto, e nós temos inúmeras oportunidades aí com essa questão dos algoritmos, da inteligência artificial. Tudo isso aplicado à área de medicina diagnóstica, como já vem acontecendo, vai ampliar muito a nossa atuação dentro do sistema de saúde. Então, eu sou otimista, e como o nosso tempo, como você mencionou, já está estourado, eu vou, desde já aqui, fazer o meu agradecimento a você, Natália. Foi um bate-papo muito agradável conversar com você, que é uma influenciadora na área de saúde muito respeitada, nos proporcionou oportunidades de abordarmos aqui temas muito importantes para o nosso setor. Eu espero que você nos traga novas oportunidades para nós seguirmos aqui dialogando em nome da Abramed com o teu público também. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, doutor Wilson, doutor Leandro. Foi um prazer estar aqui. Eu, de fato, tenho que contar para vocês que eu já li o painel inteiro, do início ao fim, e realmente assim, é uma leitura obrigatória para quem está no setor, quem quer entender os dados do setor. Realmente é um material muito, muito rico. Então, eu estudei o painel para trazer as perguntas aqui para vocês, então aproveito para dizer que foi um prazer estar aqui. Eu ficaria mais algumas horas aqui debatendo vários temas do setor, mas aproveito também para dizer que quem ainda não apontou o celular para a tela, é só apontar para o QR Code para baixar. Queria agradecer de novo, doutor Wilson e doutor Leandro, pela conversa, por todos os insights e esclarecimentos, e também queria agradecer para quem estava com a gente até agora, né? Eu deixo um agradecimento especial à organização da Abramed, que me convidou para estar aqui para o lançamento do painel. Foi uma super honra. Muito, muito obrigada, gente.